Bem, ainda sob inspiração de Jung, e aqui esse é precisamente um conceito que faz ele se separar de Freud, né? Freud caminha até o nível do inconsciente pessoal, que é parte da nossa biografia de vida, e Jung abre então a possibilidade para uma biografia da humanidade. E ele fala: nós não temos somente a nossa própria biografia. Na verdade, quando nós nascemos imerso no inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo contém a sabedoria inteira acumulada de uma humanidade inteira que viveu antes de nós, pregressa a nós. E ele fala: nós nascemos velhos, porque nascemos com a sabedoria acumulada de uma humanidade inteira. E morremos jovens, porque morremos imersos na nossa própria biografia. Então, o inconsciente coletivo é o guardião dos tesouros da humanidade em nós. Então, todos nós chegamos e temos esse arcabouço experiencial de humanidade também na nossa psique, além das nossas próprias histórias pessoais. Então, a universalidade e a singularidade do humano existe em todos nós. Então, o inconsciente coletivo é o que traz a nossa universalidade, que nos iguala como humanidade, e o inconsciente pessoal é o que traz a nossa singularidade, que nos diferencia como indivíduos. E já que a gente está falando de inconsciente coletivo, vamos juntar agora o inconsciente coletivo com o tema da dor, do trauma e da cura. Então vamos fazer aí também uma jornada mítica em torno desse tema. E eu trouxe aqui dois mitos que trazem o tema da dor, que trazem o tema do trauma e que trazem o tema da cura. Não temos só esses dois, temos muitos outros. Esses dois talvez sejam o que, nesse momento, mais facilmente pode criar alavancagens para que a gente possa pensar melhor sobre essa ideia de um ponto de vista mais coletivo. Então, não sei se vocês conhecem o mito de Quiron, mas Quiron era um centauro. É um mito grego, e Quiron era um centauro, e centauros eram figuras mitológicas muito selvagens e muito temidas. Eram figuras zootropomórficas, figuras híbridas, metade homem, metade cavalo. Então Quiron tinha do tronco para cima, ele era homem, do tronco para baixo, era cavalo, né? Mas Quiron não era um centauro selvagem e arisco. Ele guardava características diferentes dos seus amigos de espécie. E a metade homem deu a ele a possibilidade de estudar e entender muito sobre a vida. Mas a metade cavalo, a metade bicho, a metade animal, a metade instintiva, permitiu que ele pudesse fazer contato com a natureza e entender tudo sobre ervas, sobre a vida, sobre cura, a usar essas coisas. E ele aprendeu, então, a sabedoria das estrelas e a manipular as ervas. E com isso, ele aprendeu a curar muitas pessoas, usando os antídotos que ele mesmo procurava, que ele mesmo criava. Um dia, ele foi flechado, não intencionalmente, ele foi flechado sem querer por Hércules, que era um grande amigo. Hércules lutava contra um bando de centauros e, ao lançar sua flecha, sem querer, a flecha tocou em Quiron, porque ele se interpôs entre Hércules e o bando de centauros com os quais Hércules lutava. E a flecha de Hércules estava embebida com o sangue da Hidra de Lerne, que era um monstro muito feroz e que tinha sangue venenoso, né? E cada vez que Hércules derrotava um monstro, ele precisou derrotar 12 monstros para ter seu nome cravado no Olimpo, né? Na história que ficou conhecida como os 12 trabalhos de Hércules.
Cada vez que Hércules matava um monstro, ele se apossava então da força desse monstro. Isso é uma coisa interessante também para a gente entender sobre trauma, né? Vale aqui um parênteses, eu não vou falar do mito de Hércules, mas cada vez que a gente consegue lidar, né, integrar uma ferida, significa que a gente se apossa também da força desse monstro que nos devora internamente. Então, Quiron foi flechado por uma flecha embebida em veneno e não havia cura para sua ferida. Não havia cura para uma flecha envenenada de Hércules. Hércules sabia disso. Quiron também sabia. Então, como ele era um semideus, não podia morrer, ele foi condenado então a viver para toda a eternidade, carregando uma ferida que era insuportável. E assim ele fez. Ele passou todo o tempo que ele tinha aprendendo a lidar com sua dor e aprendendo a lidar com sua ferida. E isso lhe trouxe muita compaixão para com o seu próprio processo de crescimento. E, ao mesmo tempo, ensinou ele também a ter muita compaixão com a dor das pessoas. E assim ele seguiu em compaixão consigo e com o outro, e ajudando as pessoas a lidarem também com a sua ferida. Então, Quiron ficou conhecido como o curador ferido. É um símbolo muito conhecido da mitologia. Então, o curador ferido traz aqui uma temática importante para a gente, quando a gente fala de dor e cura, porque logo de início o mito nos diz: não existe a condição humana sem a ferida. Não existe a condição de humanidade sem a dor. Portanto, dor, trauma e cura fazem parte da nossa existência coletiva como humanidade, da nossa existência singular como pessoa. Talvez o que modifique é o tipo de dor que carregamos, o tipo de ferida que se organizou em nossa vida. Mas a condição da ferida, isso nos iguala como humanidade. Aqui temos a figura de uma outra história mítica, o mito de Perseu e Medusa, que eu também vou pegar só os pedacinhos que são importantes para que a gente possa entender as reflexões sobre trauma e cura a partir dessas duas figuras mitológicas. Então, havia uma figura mitológica muito pavorosa e temida, que era a Medusa, que também é uma figura muito conhecida, né, com cabelos de cobras. Reza a lenda, quando se vai estudar a história de Medusa, ela também foi uma pessoa muito ferida e se transformou, né, nessa figura terrível e ameaçadora. Bem, não vou entrar tanto na história prévia, pregressa de Medusa, mas quero pegar desse ponto em que Medusa era uma figura muito aterrorizante. E ninguém conseguia matar a Medusa, porque ela tinha um olhar petrificante. Todas as pessoas que olhavam diretamente para Medusa, todos os heróis, todos os homens, todas as pessoas que tentaram matar a Medusa, ao se deparar com ela e olhar para ela, ficavam completamente petrificados, congelados, e não conseguiam então atingir o seu feito. Muitas pessoas tentaram, quase ninguém conseguiu. E um dia, também um herói mitológico, foi incumbido da tarefa de decapitar a medula. E então ele pensou: como eu posso fazer isso? Né? De que forma eu posso chegar a resolver a tarefa, a levar meu intento até o fim sem que eu mesmo, sem que eu não seja congelado pela medusa? E ele recebeu então de algumas figuras femininas, né, que o acompanhavam e o protegiam, ele recebeu duas ferramentas para lidar com a medula. A medusa. Ele recebeu uma espada e ele recebeu um espelho. E uma das deusas, né, Athena,
Atenas falou para ele, né? Quando você estiver de frente para Medusa, não olhe diretamente nos olhos dela. Olhe para ela sobre o reflexo do espelho. Dessa forma você não será petrificado. E assim ele fez. E essa foi a única forma que ele conseguiu encontrar para matar a Medusa. Então, quando ele estava diante da Medusa, ao invés de olhar para ela, ele colocou o espelho diante dela. E ele atingiu a Medusa não olhando para ela diretamente, mas olhando diretamente para o reflexo do espelho que o protegia. Então, isso também é algo que eu gostaria que vocês guardassem. Essa ideia mítica de não olhar diretamente para o olho, aquilo que nos petrifica, mas para olhar de outras formas, indiretamente, de forma que a gente encontre maneiras de chegar até onde a gente quer chegar. E aqui eu vou trazer agora um outro autor, que é um autor que também traz uma referência importante sobre trauma, é o Peter Levine. Ele fala uma coisa muito interessante também. Ele fala: trauma extraordinário. Trauma é um fato ordinário. Todas as pessoas têm histórias de trauma. Por isso, isso não é extraordinário. Por isso, isso é uma condição ordinária da vida. Se todos temos, isso é uma condição ordinária. Então, ele diz: o trauma é um fato da vida. E a cura também o é. Trauma e cura são fenômenos naturais. Olha, isso também nos dá aqui, né, de cada um desses autores que vai abrindo espaços importantes para que a gente olhe para as nossas feridas como possibilidades de crescimento, para que a gente olhe para as nossas dores como alavancagens para o nosso desenvolvimento. Isso também reafirma essa ideia que estou trazendo até então. Então, se o trauma é um fato da vida, se o trauma é um fato inerente à vida, se o trauma é um fato natural da vida, obviamente que a cura também se torna um fato natural e um ato natural. Corpo e psique, eles também têm a capacidade inata de se curar. Portanto, trauma e cura são fenômenos naturais. Quem diz isso é um psicólogo americano chamado Peter Levine. Ele é vivo ainda, e ele montou toda uma teoria, estratégia, na verdade, uma técnica de atuação com situações de trauma que é muito interessante, chamada experiência somática. Então, a experiência somática é uma abordagem naturalista, entendendo como naturalista tudo aquilo que utiliza a própria potência do nosso corpo, do nosso sistema nervoso, da nossa psique, para a resolução e a prevenção da ansiedade e do estresse pós-traumático. Então, abordagem naturalistas, nós conhecemos diversas abordagens naturalistas, né? Se a gente pensa na acupuntura, é uma abordagem naturalista. Então, se a gente pensa no Reiki, é uma abordagem naturalista. Se a gente fala em alinhamento de chakras, isso é uma abordagem naturalista. Então, existem muitas abordagens naturalistas, todas elas têm métodos diferentes entre si, mas elas têm uma premissa em comum, e essa premissa é fundamental. Essa premissa é a crença de que o nosso corpo tem uma capacidade natural de se regular e de retomar os estágios basais de bem-estar que ele vive. Então, essa é a ideia de uma abordagem naturalista. Os métodos poderão ser muitos, né? Então, a experiência somática se baseia em 3 pilares fundamentais, que é a neurociências, o estudo do sistema nervoso, a neurociências, né, com o advento da ressonância magnética nos últimos 15, 20 anos, tem dado saltos importantes, inclusive no estudo do trauma, né? Em observar o que é que muda no cérebro quando situações dramáticas, né, traumatizantes estão presentes na nossa vida. Imagina-se, assim, na época de Jung e Freud não tinha como olhar, né, o cérebro
mas eles imaginavam que provavelmente, né, tinha algo ali de diferente. Hoje tenho certeza disso, porque já é possível ver uma fotografia, né, dessa informação. Então, a experiência somática se baseia nesses três pilares, na neurociências, nas abordagens corporais e nas tradições somáticas. Peter Levine é um psicólogo das tradições corporais e somáticas. Minha formação é junguiana e é somática também. E tenho também uma especialização em neuropsicologia, tentando juntar um pouco esses conceitos, né? E a etologia, que é o estudo dos animais selvagens em seu habitat natural. Então, Peter partiu de uma pergunta, observando os animais selvagens, ele se fez uma pergunta, e a pergunta foi: por que os animais selvagens, em seu habitat natural, são submetidos à ameaça à sobrevivência cotidianamente? No entanto, eles não apresentam sinais de estresse pós-traumático. Então, essa foi uma pergunta da onde ele partiu os estudos dele, tentando juntar aí, né, a partir da neurociência, das abordagens corporais e desses estudos de etologia, ele montou uma técnica que, especialmente na prevenção da ansiedade e do estresse pós-traumático. Bem, a partir dos seus estudos, ele traz essa afirmação, que também é uma informação e uma afirmação muito curiosa, muito interessante, e nos instiga a pensar um pouco mais sobre trauma e sistema nervoso. Ele fala: o trauma está no sistema nervoso e não no evento gerador da situação traumática. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que hoje a literatura ela já consegue categorizar situações que são potencialmente traumáticas. No entanto, o que a gente observa é que algumas pessoas podem passar por situações que são potencialmente traumáticas e saírem dessa situação sem nenhum vestígio de trauma. Outras pessoas, diferentemente, podem passar por essa situação e saírem com sintomas de traumatização. Da mesma forma, situações com baixo potencial de traumatização, pode ser que uma pessoa passe por uma situação como essa e ainda assim saia com respostas de traumatização. E outras pessoas passem por essa experiência e não tenham nenhuma resposta de traumatização.